Olha o esporte aí, eu sou o Rafael Turati. O tema de hoje é uma modalidade que foi considerada o esporte da mente, o pôquer. E como sempre, a gente começa com algumas curiosidades, vamos conferir. A origem da palavra pôquer é variada e não é totalmente clara, mas a maioria dos estudos apontam para dois jogos de cartas. Um francês, chamado poke, e outro alemão com o nome de Poken, que em simples tradução significa bater. Esses dois jogos surgem como as principais influências da modalidade, e essa combinação entre poke e Poken, de acordo com as teorias, contribuiu para o nome pôquer que conhecemos até os dias de hoje. E para falar mais sobre o pôquer, eu estou aqui com Danilo Roni, ele que é gerente de um clube de pôquer daqui de Campinas. Danilo, quando a gente fala da origem do pôquer, a gente encontra diversas teorias e influências de vários jogos de cartas ao longo dos séculos, né? Isso, a origem do pôquer ela é um pouco abstrata, tem várias teorias, tem várias referências, então a gente não consegue determinar exatamente qual é a origem do pôquer. Mas ele é um jogo que veio tendo evoluções de acordo com o tempo, aí depois surge Texas Hold'em, Omax, são outras modalidades de pôquer. Antigamente a gente tinha o pôquer fechado, que era com 5 cartas na mão, sem um flop e turn river, que é o bordo que a gente chama. Então assim, o pôquer ele é um jogo de constante evolução, isso dificulta até um pouco da gente falar sobre a origem exata do jogo, né? E hoje o estilo de jogo mais jogado é o Texas Hold'em. É, o mais popular é o Texas Hold'em. É o que a gente vê os profissionais jogando, que a gente vê na TV o pessoal jogando, Neymar, Ronaldo, grandes nomes do esporte, da música, hoje em dia, influenciadores também praticam bastante o pôquer. E prioritariamente é a modalidade do Texas Hold'em. Depois do Texas Hold'em a gente vai ter o Omaha, que é uma modalidade muito parecida, mas com 5 cartas na mão. Mas sem dúvida o Texas Hold'em é com certeza a mais popular. E hoje em dia o pôquer é considerado o jogo de carta mais popular do mundo, né? Então como que se joga o pôquer, né? Quais as regras? Tem um mínimo de jogador e um máximo para entrar na mesa? Como que é? Então, o pôquer, falando do Texas Hold'em, né, que é o mais popular, ele é um jogo de 2 cartas na mão, e aí um dealer, que é o profissional que distribui as cartas na mesa, ele vai bater o bordo, né? Então, primeiramente ele bate um flop, depois um turn e um river, e a combinação das cartas que você tem na mão, com essas cartas comunitárias, que a gente chama que são as cartas do bordo, vai determinar um vencedor dessa mão. Então, através dessa dinâmica que o jogo se desenvolve. E a posição dos jogadores na mesa é fundamental para a dinâmica do jogo? É fundamental. Então, assim, o pôquer, aqui no clube, por exemplo, a gente starta um jogo com 3 jogadores. Então, ele pode ir de 3 a 9 jogadores, que é a capacidade máxima de uma mesa, né? E as posições da mesa, elas determinam bastante como é que o jogador vai se comportar no jogo. Então, a gente vai sair em small blind até o botão, que é a posição mais forte. Então, a gente tem o small blind e big blind, que são as posições que fazem as apostas obrigatórias. Então o small blind sempre metade do valor que está determinado na tela, que fica aqui para monitorar o jogo, e o big blind o valor completo. E aí a gente tem o TG, que a gente chama de under the gun, que é a posição mais fraca ali, onde o jogador tem mais cautela para jogar. E o botão, que a gente vai decorrendo assim conforme as 9 posições da mesa, o botão é a posição mais forte, que é onde o jogador consegue jogar com mãos mais periféricas e conseguir ter mais informação do jogo, porque todo mundo vai realizar ações antes dele. Você falou do dealer, né? Quem que é o dealer, né? É uma peça fundamental para jogar pôquer, né? Sem dúvida, não. O dealer é um profissional preparado, então ele recebe todo um treinamento para entender sobre as regras. As regras do jogo, quem determina as regras do jogo no Brasil hoje é a DTP, que é um órgão que, junto com a TDA, que já é um órgão internacional, vai dizer quais são as regras que a gente vai seguir, né? Então, assim, anualmente a gente tem reuniões da TDA, tem reuniões da DTP, para a gente discutir realmente essas regras do jogo. Então, quando a gente vai preparar um dealer, a gente tem que falar sobre a regra com ele, tem que ensinar ele o procedimento padrão. Então, por exemplo, todos os meus dealers, eles embaralham da mesma forma, distribuem as cartas da mesma forma, então são profissionais muito preparados, porque eles são como se fosse o juiz na mesa. Então, ele distribui as cartas, instrui o jogador e também sabe quando tem uma regra sendo infringida ali, para poder instruir o jogador de como se comportar na mesa ou como agir da melhor maneira. E para jogar, quantas cartas são necessárias? Então, a gente usa um baralho completo, né? Do Ás ao Rei. A gente só descarta os coringas. Então, é um baralho completo, 52 cartas. E com todos os naipes e tudo mais. Então, é aquele baralho padrão que a gente está acostumado no jogo de trucos, do buraco, de cacheta, entre outras modalidades, né? E Danilo, então como que se inicia uma partida de pôquer, né? São por etapas? Sim, então o primeiro jogador faz o buy-in dele, recebe as fichas e senta na mesa. Quando completar um número mínimo de jogadores na mesa, o jogo se inicia. Então o dealer entrega uma carta por vez para cada posição, e isso é feito por 2 rodadas, porque cada jogador vai receber 2 cartas. Então ele vai primeiro no Small Blind, Big Blind, o TG e assim por diante.
até completar toda a rodada e todos os jogadores terem as 2 cartas. A partir desse momento se inicia a primeira rodada de aposta. Então todos os jogadores fazem a rodada de aposta e o dealer vai queimar uma carta do baralho. Então vou até ajustar para você aqui. Então o dealer queima uma carta, desce 3 cartas e bate o flop, que a gente chama. E aí ele abre para a mesa ver. Exatamente. Então essa aqui a gente fala que são as cartas comunitárias. Batido essas 3 cartas do flop, tem mais uma rodada de aposta, o dealer vai queimar mais uma carta e bater o turn. Que daí seria aí se inicia uma outra rodada de aposta. Na sequência se queima mais uma carta e a gente vai bater o river. Então aqui a gente tem as 5 cartas comunitárias que vão interagir com as 2 cartas na mão do jogador. E assim no final da rodada de aposta vai determinar a mão vencedora. E qual que é o objetivo geral no poker? É conquistar todas as fichas da mesa? Exato. Então assim, o campeão do torneio é o jogador que consegue ao final de todos os blinds, ao final de toda a dinâmica do jogo, acumular todas as fichas do torneio. Então normalmente tem uma premiação em dinheiro. E aí esse jogador que é o campeão acumulou todas as fichas, então ele sabe o campeão, vai ter um troféu, vai ter uma premiação em dinheiro, então é assim que funciona. Pro pessoal que tá em casa, as fichas simulam o dinheiro, é isso, né? Exato. Elas não têm valor monetário, então assim, a gente chama de stack. Quando o jogador faz o buy-in, ele recebe uma quantidade de fichas pré-determinada antes. Essa quantidade de ficha é a mesma para todos os jogadores e elas simulam um valor financeiro, mas isso aqui na verdade é um material para o jogador conseguir acumular, para o jogador conseguir extrair valor das mãos deles, que a gente chama, né? Para ilustrar ali o jogo. Né? Exatamente, é com isso que ele vai fazer a aposta, é com isso que ele vai acumular e conseguir chegar ao prêmio final, né? E o que é uma mão no poker? São as 5 cartas? Explica um pouco pra gente. Vamos lá. Então assim, quando a gente fala de mão do poker, como funciona? O jogador recebe 2 cartas e tem as 5 cartas comunitárias, como eu estava te falando. A interação das 2 cartas da mão com o bordo vai determinar a mão que o jogador tem. E essa mão é ranqueada através da regra do jogo. E aí a mão mais forte é sempre quem vai puxar as fichas que está no pote. E existe uma sequência para isso, né? Que é fixa, né? Exatamente. Ela é determinada pela regra do jogo. E aí ela também tem uma relação com a dificuldade de você realizar aquela mão. Então quanto mais difícil realizar aquela mão no jogo, mais valor aquela mão tem. E aí o jogador vai fazendo a aposta com relação a esse valor de mão que ele consegue realizar com a interação do bird. E falando das combinações das cartas, quais são as mais comuns? A gente tem o flush, o par, 2 pares, trinca, o Royal Street Flush. Exato. Então assim, por exemplo, o Royal Street Flush é a mão de mais valor do poker, é a mão mais forte do poker, né? E ela é muito difícil de fazer, assim. Eu trabalhei com poker há mais de 10 anos e eu vi poucas vezes ela acontecer. É a jogada perfeita. É a jogada perfeita, exatamente. Mas assim, o ranking de mãos, então ele sai carta alta, então o jogador não tem nenhuma interação com o board, não conseguiu fazer um par nem nada, ele vai ter uma carta alta. Depois a gente vai ter um par, 2 pares, uma trinca, depois uma sequência, um flush. E aí no flush a gente vai falar que a gente conseguiu ver as mãos mais comuns. Acima do flush a gente já começa com mãos de alto valor que são mais difíceis de realizar, certo? Então a gente vai ter full house, quadra, street flush, Royal Street Flush, que são mãos mais difíceis de realizar, e quando o jogador consegue realizar essa interação e fazer uma dessas mãos, ele tem uma mão de muito valor. Então ele pode apostar mais fichas que bem provavelmente ele vai estar ganhando aquela mão. E o que é o famoso all-in que o pessoal fala no poker? Então, o all-in tem a ver também com esse ranking de mãos. Muitas vezes quando o jogador realiza uma mão de muito valor, então por exemplo, o jogador tem um Royal Street Flush, a tendência é que ele aposte todas as fichas, que é o que a gente chama de all-in. Então o jogador vai all-in porque ele sabe que a mão dele tem muito valor e ele vai conseguir acumular mais fichas com isso. E existe um limite de apostas? No Texas Hold'em não tem limite, então a modalidade mais praticada é o Texas Hold'em no limit. Mas a gente tem modalidades também que são pot limit, que daí existe uma conta, que é mais complexa de explicar, mas são jogos que a aposta ela é prefixada de acordo com o que tem no pot. E o blefe, ele é fundamental no jogo do poker, né? Sem dúvida. O blefe ele é uma das coisas que começa a mostrar para o jogador como o poker realmente é um esporte da mente. O blefe ele tem muito a ver com percepção, tem muito a ver com interação dos jogadores na mesa. Então ele é uma jogada muito importante. O jogador que sabe se beneficiar de um blefe, ele com certeza vai ter mais sucesso no jogo do que os outros. E qualquer um pode jogar poker, Danilo? Sem dúvida, qualquer um pode jogar poker. Hoje em dia o poker é um esporte muito democrático. Então assim, a gente tem, por exemplo, um baralho em braille para pessoas com deficiência visual. Então assim, o poker tem cada vez mais caminhado para esse rumo, de transformar o esporte em algo democrático, de trazer todo mundo para praticar. Porque assim, além de tudo, além dessa parte profissional do poker esporte, ele também é uma diversão. Então assim, fazendo um paralelo, a gente vê o futebol profissional na TV, mas também tem o pessoal que se junta para bater uma pelada ali e tal no final de semana. Então o poker também tem isso.
a gente tem muitos jogadores aqui que vêm para passar um tempo, para estirar a cabeça, para se divertir e conhecer um novo esporte, né? Importante lembrar que o poker não é apenas um jogo de cartas, e sim também uma mistura complexa de habilidade, estratégia e também de intuição, né? Sem dúvida, tipo assim, é o que a gente sempre fala com o pessoal. O poker, ele é muito mais um jogo de pessoas do que de cartas. Então, a gente vê os profissionais estudando com muito afinco postura de mesa, tem pessoal que estuda mindset. Então, por exemplo, os jogadores que já estão no nível mais profissional, que vivem da modalidade, esses caras, eles têm uma rotina de atleta mesmo. Então, academia, psicólogo, muito estudo, muitas horas de estudo diariamente. Então, assim, isso é o que mostra para as pessoas o quão o poker é um esporte mesmo hoje em dia. E quanto tempo mais ou menos dura uma partida de poker? Depende, né? Depende bastante. A gente tem partidas rápidas de meia hora, mas a gente tem jogos de dias. Então, por exemplo, a gente tem torneios que são classificatórios. Então, o cara joga 12 horas por dia para chegar depois de 4, 5 dias e sagrar o campeão ali. Então, ele é bem variável assim, nesse sentido. E como eu falei no início, né, o poker é o jogo de cartas mais jogado no mundo, né? Sim. E é uma febre hoje em dia, né? A gente tem tanto o poker presencial, né, na mesa, também a gente tem muita mesa online também, né? Sim, então. A modalidade online, ela cresceu bastante durante a pandemia, né? Então, assim, ela já vinha de antes, já era algo praticado pelos jogadores, mas quando veio a pandemia, que a gente perdeu esse contato, aí veio o boom do online. Então, assim, muita gente começou a praticar online. E com relação ao live, a gente começa a ver esse movimento dos influenciadores, dos jogadores de futebol, de popstars e tudo mais praticando. Isso ajudou a democratizar bastante o poker, né? Então, assim, sem dúvida, hoje é um esporte praticado por todos, assim, sem dúvida nenhuma. E como que é pra você ser um jogador de poker, né, jogar poker? Pra mim é super legal, assim, eu já joguei bastante, hoje eu jogo menos por estar trabalhando e tal, mas assim, é uma delícia trabalhar com poker, é muito legal trabalhar com o pessoal que frequenta o ambiente do poker. Então, assim, o feedback que a gente tem também nos jogadores é sempre muito positivo, o pessoal fala, pô, tô estressado, eu venho jogar, minha cabeça muda minha semana, então... Cara, é mágico, assim, é mágico. Eu acho que como qualquer esporte, né? Acho que trabalhar com esporte tem isso, tem você ver a transformação das pessoas, você vê como isso influencia positivamente na vida das pessoas. Então, cara, é só coisas boas mesmo. Galera, agora eu tô aqui com o Dalton, mais conhecido como He-Man. Ele que era apaixonado por cavalo, também se tornou apaixonado pelo poker através do filho. Como que foi isso, Dalton? Isso mesmo, eu comecei o cavalo há muitos anos já e tudo, e sempre tive assim, a curiosidade de ir num clube de pôquer e tentar, e através do meu filho eu acabei vindo aqui. E aí acabei me apaixonando. As amizades são novas amizades, para mim foi completamente novo, que eu só tinha assim, amigos no meio do cavalo, então foi uma vida nova para mim. E o clube, as pessoas, a recepção, tudo aqui, sabe, é muito gostoso, as pessoas recepcionam bem, independente do dinheiro ou não. Eu digo da satisfação de estarem aqui. E acabou virando uma família do poker. Do jeito que eu tenho a família do cavalo, eu consegui uma família do poker completamente diferente, né? Outras conversas, outro bate-papo, outros conhecimentos, outros negócios. Para mim foi muito bacana. Quais os benefícios que o poker trouxe para você? Para mim esse termo de ter paciência, de esperar uma mão boa, acho que tudo na vida, né? Às vezes eu sou muito ansioso, aquelas coisas muito rápidas, e às vezes acabo fazendo não um ótimo negócio, faz um bom negócio. E tem me ensinado a fazer isso, esperar um dia, né? Tem torneios aí que às vezes levam 2, 3 dias, que são aquelas etapas, aí você tem que vir num dia, vir no outro. Eu acho que assim, paciência, pensar, ter um pouco de paciência e pensar no jogo, começar a pensar, ver qual é o melhor jogo, qual é o melhor... Pra mim foi muito bom isso. Eu tô aqui com o Felipe Teixeira, ele que é jogador de pôquer há 7 anos. Ô Fê, como que você conheceu essa modalidade? Foi através de uns amigos, é isso? Isso, né? Eu conheci, foi uns 7 anos atrás que conheci, foi em Florianópolis, né? Eu morei numa casa onde tinha 2 amigos. Toda terça-feira eles se reuniam os amigos para fazer esse esporte aí. Aí um dia eles chegaram pra mim, vai vir uns amigos jogar um baralho, um jogo aí. Falei, é mesmo? Eu não sabia de nada, depois não conhecia nada, nunca tinha visto poker na minha vida, né? E aí falei, demorou, cara. Aí ele foi chegando um, chegando outro, aí foi montando as mesas lá. E aí o primeiro dia só observei fiquei observando. Aí eu falei, nossa, que legal, né? O pessoal trocando ideias, amizades, tudo assim. Aí na outra terça-feira eu já entrei na mesa já, né? Nessa terça-feira que eu entrei, cara, já fiz a final já, na primeira vez que eu joguei já. Aí eu peguei uns trocados lá que a gente fazia um dinheirinho lá e peguei os trocados, mas o mais legal, cara, foi a amizade que eu fiz, ó,
com o poker. E aí pegou gosto pela modalidade. Aí eu peguei gosto, aí foi quando eu comecei a aprender, aí comecei a ir atrás no YouTube, né? Comecei a ver uns professores falando no YouTube. Aí eu fui atrás para aprender mesmo esse esporte aí que pra mim hoje é tô apaixonado por esse esporte hoje.